Olá pessoal, eu sou o professor Marcos, esse é o nosso História em Casa. Hoje, dentro do quadro da crise do sistema colonial, nós vamos falar a respeito da independência do Haiti. Um processo histórico muito importante, o Haiti, depois dos Estados Unidos, é o primeiro país a alcançar sua independência no continente americano, e o seu processo vai ser extremamente peculiar. O Haiti é o único caso da história da humanidade em que nós vamos ter um processo de independência feito por escravos, que ao mesmo tempo que lutavam pela sua liberdade, vão também, no caso, consolidar a independência desse país. Paradoxalmente, o Haiti é hoje o país mais pobre de todo o continente americano, com um índice de desenvolvimento humano equiparável a países africanos. Então, vamos tentar entender um pouco as razões desse processo e ver como a independência do Haiti, no quadro da crise do sistema colonial, acabou por influenciar também vários eventos aqui no Brasil, conforme a gente vai ver nas próximas discussões. Bom, para a gente entender um pouco da dinâmica desse processo de independência, é importante contextualizar onde ele acontece. O Haiti é um país da América Central insular, né? É um país que está na parte ocidental da chamada Ilha Espanhola. A Ilha Espanhola, ou São Domingo, também como era conhecido pelos espanhóis, é o ponto de partida da dominação e da conquista do Império Azteca, né? Tá certo? De toda a dominação da América Central a partir dos espanhóis, tá? É o ponto de chegada da expedição de Cristóvão Colombo. Enfim, é uma ilha bastante importante do ponto de vista histórico, tá? E no desenrolar da colonização europeia na América, né? Lembrando que a França é um território, é um país que vai se expandir maritimamente falando em termos tardios, né? Você vai ter ele disputando territórios depois de vários eventos, a França vai exercer o controle sobre a parte ocidental da Ilha Espanhola, tá? E nessa parte ocidental da Ilha Espanhola que a gente vai ter a formação do Haiti enquanto país, certo? Então a Ilha de Santo Domingo, né, ou Ilha Espanhola, é toda essa ilha, como a gente pode observar aqui no caso, né, no círculo que nós temos aí, tá? E o Haiti é apenas a parte ocidental da Ilha Espanhola, tá? E a colonização aí no caso vai ser francesa. Vamos a algumas informações bem interessantes. Até o início da Revolução Francesa de 1789, São Domingo, né, era a mais rica das colônias francesas, tá? São Domingo é o nome que os franceses vão dar para o território ocidental da ilha de São Domingo, tá? Da ilha espanhola. É a mais rica das colônias que os franceses possuíam. Para vocês terem uma ideia, ela produzia 40% do açúcar mundial. Havia ali 40 mil colonos franceses e cerca de meio milhão de escravos. E esses escravos eram extremamente maltratados. Extremamente maltratados. 1791 é o início da independência do Haiti. Tá? Ela vai acontecer dentro do contexto da Revolução Francesa. Tá? Havia uma grande expectativa. Veja, precisamos retomar alguns eventos da Revolução Francesa para entender um pouco esse processo. A Revolução Francesa tem início em 1789 com a queda da Bastilha. Tá? E aí, dentro desse processo, você vai ter aí, no caso, né, a queda da Bastilha acontecendo depois que você tem a notícia de que o rei queria fechar a Assembleia do Estado, a Assembleia Nacional Constituinte, entre outras coisas. E após a queda da Bastilha começou a haver alguns episódios aí no caso, entre eles o chamado Grande Medo, em que camponeses atacavam os seus senhores feudais, aquela coisa toda, e a partir daí você vai ter a elaboração da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que é o primeiro grande documento, né, da história. E essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela na verdade reconheceu o direito à vida, à liberdade e à propriedade. E a ideia da propriedade não houve qualquer distinção em relação à questão de cor. Tá? E a partir daí, dessa inspiração que está dentro da Revolução Francesa, você vai ter a rebelião dos escravos, tá? Lá no Haiti. Eles vão se rebelar. A ideia é de uma exigência de que aquilo deveria ser estendido, obviamente levando em consideração, né, as condições de vida terríveis que eles vivenciavam enquanto escravos. Então é um processo que é simultâneo, você tem esse conhecimento em si. É um processo extremamente violento, é um processo extremamente violento e que só vai terminar quando você, né, vai ter a proclamação da independência aí em 1801. Então são 10 anos de lutas e de conflitos. É interessante que houve um momento, né, em que o processo de autonomia do Haiti, o processo de luta pelos escravos lá no Haiti, ele poderia ter arrefecido. É em 1794, no contexto da Revolução Francesa, tá, quando
no governo dos jacobinos, você vai ter aí, no caso, a declaração do fim da escravidão em todas as colônias, tá? Só que aí a gente sabe que depois dos jacobinos você vai ter os girondinos chegando ao poder e depois dos girondinos vamos ter a ascensão do Napoleão Bonaparte. Na lógica de desenvolvimento do Napoleão Bonaparte, na lógica de desenvolvimento econômico francês pelo Napoleão Bonaparte, era fundamental que a ilha de São Domingo voltasse, né, a representar o que ela representava para a França em termos de produção econômica, tá? E aí Napoleão ordena a invasão da ilha pelas tropas do general Leclerc. Mais ou menos são 40 mil soldados que vão lutar no Haiti a mando de Napoleão, né? Vocês conhecem muito a história do exército napoleônico ser derrotado pelo inverno russo, né? Então agora vocês vão conhecer também a história do exército napoleônico que vai ser derrotado, tá? Não pelo clima, mas pela malária e pela ferocidade com que os escravos lutavam. Então é interessante, quando a Revolução estoura, né, a independência do Haiti estoura, a revolta dos negros é contra os senhores de escravos e suas famílias, e o processo é um massacre, é violentíssimo. Todos os brancos ou fugiam da ilha ou foram massacrados. A partir daí, depois, quando tem Napoleão, outros 40 mil soldados vêm. E eles vão ser quase que todos massacrados. Desses 40 mil, somente 8 mil regressam à França. Seja como for, tá? O Haiti vai conseguir sua independência em 1801, certo? Tá? Ele vai conseguir sua independência em 1801, mas num quadro em que efetivamente a economia haitiana estava totalmente arrasada. As imagens que nós temos aqui ao lado mostram um pouco a ferocidade desse processo. Essa foto aqui, no caso, né, representando a fuga das famílias aí, dos senhores de engenho, diante do início dos ataques dos negros, né, aos brancos que existiam na ilha. Aqui vocês veem um quadro de um combate, né, entre tropas francesas e os haitianos. Tá? A ferocidade pode ser percebida, por exemplo, como esse soldado aqui do lado segurando essa cabeça. E aqui uma gravura representando as execuções em massas feitas pelos haitianos, com relação aí às tropas do general Leclerc. Agora é interessante, quando você vai falar sobre as lideranças do processo de independência do Haiti, você vai ter duas figuras. O primeiro deles é esse aqui acima de mim, Toussaint Louverture, né? O primeiro grande líder do processo de independência, é ele que inicia esse movimento. O Toussaint Louverture vai ser preso pelas tropas do general Leclerc, a mando de Napoleão Bonaparte, né? Quando Napoleão tentou invadir a ilha. É levado para a França e lá ele acaba morrendo. E depois, na luta pelo processo de independência, a gente vai ter Jean-Jacques Dessalines, tá? Certo? Jean-Jacques Dessalines. Eles alcançam a independência, no caso, né? Eu falei a partir de 1801, tá? Durante os conflitos, se cria a ideia de qual modelo que seria criado. E em 1804, evidentemente, na verdade, você vai ter aí, no caso, tá? a decretação do Haiti como uma república independente, tá? E que passa a adotar esse nome Haiti. O que é curioso é que o Jean-Jacques Dessalines, né, apesar de ter proclamado essa república, ele depois vai se proclamar imperador com o título de Jacó I. Aí depois ele acaba sendo deposto e o Haiti, na verdade, nunca vai ser um país que vai alcançar uma certa tranquilidade. E isso muito em função da desestruturação econômica que o país vivenciou. O Haiti, para ser reconhecido, tá, ele vai ter que pagar uma pesadíssima indenização para a França, para os colonos franceses, aí, no caso, que foram massacrados. Tá? E é uma coisa extremamente curiosa, porque se você vai falar a respeito das consequências que estão por trás do processo de independência do Haiti, você vai ver, em primeiro lugar, a destruição total da capacidade de produção do país. O Haiti nunca se reergueu. A indenização que ele vai ter que pagar à França vai ser extremamente elevada. E aí a própria demora pelo reconhecimento por parte dos Estados Unidos, que só vai fazer isso na década de 1860. Isso, como um todo, vai significar uma estagnação muito grande, né? E o açúcar vai passar a ser comprado, né, vai ser produzido mais em outras regiões que não o Haiti. O Haiti entra numa decadência e nunca mais vai conseguir se recuperar. Agora, uma coisa que é interessante quando a gente vai falar sobre a independência do Haiti, tirando esse aspecto de ser um caso único da história, né, é o único caso da independência ser feita e conduzida por escravos que lutavam também pela sua liberdade, está no fato da influência que isso vai trazer, tá, no cenário latino-americano. Ok? John Lynch, por exemplo, é um historiador muito importante
que vai dizer o seguinte, para a América Espanhola, e pode-se acrescentar para o Brasil, o oitocentista e os Estados Unidos, o Haiti foi um exemplo de uma advertência, observados com crescente horror tanto por governantes como por governados. Havia um grande medo de haitinização aqui no Brasil. E por que isso? Porque o Brasil é um país que se utilizava do trabalho escravo. Aliás, uma curiosidade, Estados Unidos e Brasil foram os dois últimos países a abolir a escravidão nas Américas. Tá? Ok? Então, no caso da população brasileira, da elite brasileira, havia um grande medo de que pudesse acontecer algo semelhante como havia acontecido com o Haiti, que os escravos aqui se rebelassem. E não faltaram episódios em que a influência da Revolução Haitiana está presente. Por exemplo, quando nós fomos falar sobre a Conjuração Baiana aqui no Brasil, de 1798. Tá? O medo é um movimento, né, que você tem grande participação popular, mas há membros da elite, mas há um consenso entre os participantes de que a escravidão tinha que acabar e que os escravos tinham que ter o mesmo direito, né, que os brancos, que os negros tinham que ter os mesmos direitos que os brancos. Um outro movimento vai ser a Revolta dos Malês, no período regencial, em que em Salvador escravos islamizados, muçulmanos, chamados de malês, se organizaram para tentar tomar o poder. E aí a ideia era muito semelhante ao que aconteceu no Haiti, acabar com os brancos. Então, pessoal, quando a gente vai falar a respeito da independência do Haiti, né, da atuação de Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, né, a ideia de que ela aconteceu no contexto da Revolução Francesa, e aconteceu pela luta a favor da liberdade, né, eu tenho que ter em mente que muito mais importante do que isso, o que por si só é extremamente interessante, é entender a influência que isso vai trazer para o processo aqui, né, para o escravismo dentro do Brasil. Né? Havia um grande temor de que algo semelhante com o Haiti acontecesse no Brasil. E tivemos episódios que estavam muito inspirados nesse processo. Tá bom? Então, eu sou o professor Marcos, esse foi o nosso História em Casa. Hoje, de uma forma mais curtinha, falamos aí sobre o processo de independência e as consequências da independência do Haiti. Um grande abraço a todos, tchau, tchau.